A Área 51, nos Estados Unidos, é um dos lugares mais misteriosos do planeta. O fato de praticamente ninguém saber ao certo o que acontece no local transformou o espaço em objeto de fascinação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Todo esse enigma gera muitas teorias da conspiração. Muitos afirmam que lá é onde o governo dos Estados Unidos esconde seres e naves extraterrestres. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre esse lugar único que desperta tamanha curiosidade em tanta gente. Respondemos a 6 perguntas sobre a Área 51 para você conhecer um pouquinho mais sobre ela. Número 1. O que é e onde fica a famosa Área 51? O motivo de pouco se saber o que acontece nesse local é porque a Área 51 é uma base secreta do governo americano. E não apenas uma base qualquer, mas sim uma das maiores bases aéreas conhecidas em todo o planeta. Ela se encontra completamente cercada e quem passa ao lado de suas grades pouco consegue ver do que acontece lá dentro. O que ajuda a deixar o local ainda mais secreto é a sua localização, no meio do deserto de Mojave, um dos mais secos de toda a América do Norte, e longe de qualquer cidade. A base foi construída sobre o leito seco do que um dia foi um lago, chamado Groom Lake. Não existe nenhuma indicação oficial de como se chegar ao local. Sabe-se, porém, que a Área 51 fica no estado americano de Nevada, a cerca de 200 km ao noroeste de Las Vegas. Para chegar lá, deve-se pegar a estrada denominada Highway 375, conhecida como a Estrada Extraterrestre. Entre as placas de 29 e 30 milhas, existe um discreto caminho de terra não demarcado, que leva até os limites da misteriosa base militar. Número 2. O governo americano reconhece a existência do local? Em 2013, alguns documentos da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, foram tornados públicos depois que Jeffrey Richelson, um funcionário dos Arquivos de Segurança Nacional, conseguiu esses papéis graças a uma lei de acesso à informação. Com eles, a existência da Área 51 finalmente foi confirmada por fontes oficiais. No mesmo ano, durante seu discurso no Kennedy Center Honors, tradicional premiação a grandes artistas que moldaram a cultura dos Estados Unidos, o então presidente Barack Obama brincou com o assunto. Ele fez uma piada dizendo que quando se tornou presidente, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era sobre o que acontece na Área 51. Obama logo em seguida reconheceu que tinha sido o primeiro presidente a citar publicamente a existência do local. Oficialmente, entretanto, a Área 51 recebe o nome de The Nevada Testing Training Range, algo como o local de testes e treinamentos de Nevada. Número 3. Por que a Área 51 foi construída? O local começou a funcionar em 1955 para testar novas tecnologias e aeronaves militares. Lá foram testados os aviões U-2, capazes de alcançar mais de 18 mil metros de altura. Essa altitude era muito superior a qualquer outra aeronave na época, o que permitia que os aviões americanos voassem acima dos radares soviéticos. Vale lembrar que nos anos 50, os dois países estavam travando a Guerra Fria, palco de uma disputa tecnológica e militar entre eles. Por conta disso, novas tecnologias militares eram mantidas a 7 chaves. Daí a necessidade de uma base secreta no deserto para realizar os testes. Durante esses primeiros anos de funcionamento, pilotos de voos comerciais e moradores da região às vezes avistavam os U-2 nas proximidades. Como a existência dos testes era um segredo e ninguém sabia o que acontecia por ali, esses avistamentos começaram a alimentar as teorias de que OVNIs estariam voando pela região, o que deu início às teorias da conspiração de que a Área 51 abriga naves e seres extraterrestres. Os testes com o U-2 se encerraram faz décadas, porém o local ainda funciona até hoje, sendo um mistério o que se realiza por lá atualmente. Número 4. A Área 51 ainda está em desenvolvimento? Uma matéria de 2017 do site americano Business Insider revelou que novas construções continuam surgindo no local. Analisando fotos de estante e imagens de satélite entre 1984 e 2017, a reportagem fez um levantamento de modificações que ocorreram por lá. É destacado que entre 1999 e 2000, por exemplo, várias construções surgiram. Grandes hangares para estacionar aviões e novas pistas de decolagem e aterrissagem são exemplos de novidades na Área 51. O fato de a base secreta continuar se desenvolvendo sugere que ainda há uma forte atividade acontecendo por lá. Na própria matéria da Business Insider, especula-se que atualmente está sendo desenvolvido no local o B-21, um novo avião bombardeiro do Exército dos Estados Unidos, esperado para começar a ser utilizado pelas tropas até 2025. Número 5. Existem alienígenas no local?
Além dos avistamentos dos aviões U-2 na década de 50, que começaram com os rumores de OVNIs rondando a região, outros acontecimentos contribuíram para as teorias de que o local estaria escondendo do público alienígenas e suas naves espaciais. Um deles, muito famoso, é até anterior ao começo do funcionamento da base secreta. É o caso Roswell, quando um objeto não identificado caiu em um rancho da cidade de Roswell, no Novo México, em 1947. Na época, após suspeitas iniciais de que o objeto era um disco voador, as autoridades disseram que era apenas um balão meteorológico. Porém, nos anos 70, começaram conspirações de que o que caiu no rancho era de fato um disco voador, e que o caso foi abafado pelo governo americano. Apesar de distante da Área 51, muitos acreditam que o disco voador foi levado para ser estudado por lá, e isso foi o ponto de partida para o funcionamento da base secreta. Outro fato que corroborou fortemente para as teorias foram as declarações do físico Bob Lazar. Depois de trabalhar 2 anos, no final dos anos 80, em uma base militar chamada S4, parte do complexo da Área 51, Bob deu diversas entrevistas afirmando que seu trabalho era analisar a propulsão de naves em formatos de disco. O físico afirmou que após analisar bem os veículos, principalmente sua fonte de energia, proveniente de um misterioso elemento químico chamado moscóvio, concluiu que aquilo só poderia ser obra de tecnologia extraterrestre. O físico, além de dar diversas entrevistas, ainda produziu 2 documentários sobre o assunto. Desde então, diversas pessoas já alegaram terem sido abduzidas ou avistado extraterrestres nas proximidades do local, contribuindo para as lendas sobre a Área 51. Apesar de todas as especulações, a existência de aliens no local nunca foi confirmada. Número 6. É possível entrar na Área 51? Para alguém entrar na base secreta, existe um intenso protocolo. Primeiramente, deve haver um convite de um membro do alto escalão do exército ou de alguma agência de inteligência americana. Todo o deslocamento até o local acontece com o máximo nível de segurança e todos os que entram por lá devem fazer um juramento legal de que não revelarão nada sobre a experiência ou sobre o que viram durante a visita. Além disso, é proibido que qualquer um que não os envolvidos nas atividades da Área 51 voe sobre o local. Pilotos que porventura desobedecerem essa ordem estão sujeitos a um julgamento em corte marcial. Nas fronteiras terrestres, o cercamento da base é fortemente monitorado por guardas camuflados e diversas placas espalhadas pelas cercas, que avisam que a entrada é proibida e quem porventura invadir o local pode receber força letal em troca. Em 2019, um youtuber holandês e seu amigo tentaram se aproximar da Área 51. Apesar de afirmarem que apenas queriam ver um pouco da misteriosa base secreta, os dois acabaram presos. Eles foram soltos alguns dias depois, após pagarem uma multa de mais de $2.000. Na mesma semana, um evento organizado pelo Facebook pretendia juntar um grupo de pessoas para invadir o local e averiguar o que realmente acontece por lá. A ideia é de que não seria possível impedir uma grande quantidade de pessoas forçando a entrada de uma vez só. O evento teve mais de 2 milhões de confirmados e mais de 1,5 milhão de interessados, incluindo celebridades como os cantores Lil Nas X e Lizzo, e o ator Danny Trejo. Com a repercussão, o próprio criador do evento, Matt Roberts, disse se tratar de uma brincadeira e pediu para as pessoas não tentarem uma invasão. No dia, apenas cerca de 150 pessoas apareceram, sendo que nenhuma delas conseguiu entrar na Área 51. Apesar disso, o evento se tornou um meme de sucesso, dando origem a 2 festivais de música e venda de diversos produtos com a temática. E aí, gostou do vídeo? Conhece mais algum fato curioso sobre a Área 51? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal.